Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus, sou o pastor Diego Penha e gostaria de dar continuidade às nossas aulas. Agora, veja comigo 2 Coríntios capítulo 11. Nós estamos concluindo no finalzinho então desse capítulo, liderança madura, igreja madura, padrão de qualidade para a liderança da igreja. Quero ler o texto base com os irmãos, 2 Coríntios capítulo 11, para nós concluirmos essa aula. Assim disse o apóstolo Paulo: quiseram me suportasseis pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo. Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre falsos patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto, me disseram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Vamos orar, meus irmãos. Deus amado, santíssimo, glorioso, estamos diante da Tua presença, Senhor,
reconhecendo que nada somos, ó Pai, somos teus servos, somos pecadores e falhos, somos necessitados, pobres e necessitados, Senhor, como diz o salmista, porém o Senhor cuida de nós, ó Pai. O Senhor é um Deus zeloso, um Deus que se importa com a sua igreja e que tem visto a aflição, Pai, da tua igreja. E nós te rogamos, ó Deus, diante desse mundo tenebroso, caído, que o Senhor esteja velando por nós, Senhor. Que o Senhor esteja nos consolando, nos guiando com tua palavra, cuidando da tua igreja, suprindo as suas necessidades. O Senhor sabe a condição de cada irmão e irmã. Esteja, ó Deus, confortando, Pai, as famílias. Ajuda-nos, ó Deus, livra-nos desse mal, dessa crise. E também, ó Deus, te peço, ajuda-nos a compreender, Pai, essa aula. Guia-nos pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, estamos limitando o tema liderança madura, igreja madura. Nós já tivemos diversas aulas tratando ainda esse tema. Nós vimos que, infelizmente, né, havia aqui um contexto muito difícil, né, na igreja de Corinto. O apóstolo, ele não gostava de se exibir, nós vimos isso na introdução dessa aula, ele mesmo deixou claro aquele que se glorie-se no Senhor, mas o apóstolo agora está diante de um grupo de homens que aparecem como líderes da igreja de Corinto, e eles se orgulham em se comparar a outros, inclusive aos apóstolos, na tentativa de parecerem bons e cheios de sabedoria diante da igreja. E comparado a eles, irmãos, Paulo, ele parece estar abaixo do padrão de qualidade. O problema, porém, é que o padrão de qualidade para a avaliação da igreja estava errado, estava equivocado. Paulo mostra em 2 Coríntios 11 que o seu padrão de avaliação de qualidade é exatamente o oposto do que era adotado pelos seus adversários. Para piorar, não era apenas os falsos mestres de Corinto que menosprezavam Paulo, também parecia haver um número de discípulos desses falsos mestres que começavam a olhar para o apóstolo da mesma maneira, supondo que ele não estava no patamar dos seus mestres. Então, Paulo e os outros verdadeiros apóstolos ensinaram que devemos suportar diversas falhas em outras pessoas, até as coisas que consideramos irritantes. Os coríntios, todavia, não procediam assim, mas estavam dispostos a tolerar coisas biblicamente inaceitáveis, como imoralidade e falsidade doutrinária. E a partir dessa situação destacada pelo apóstolo, aprendemos sobre o padrão de qualidade para a liderança madura, de uma igreja madura, né? Nós vemos que Paulo é tido aqui como insuportável, Paulo, e que ele pegava no pé e era carrancudo. Ele plantou aquela igreja e ele tinha muito carinho pelaquela igreja. Ele se via como um pai e olhava para aquela igreja como a sua filha. E ele tinha esse cuidado, ele tinha esse amor, ele tinha esse zelo, a ponto de puxar a orelha da igreja e de exortar aquela igreja de Corinto por amor a eles. E nós vimos esse paralelo, então, irmãos, de como um pai ama um filho e ele, então, o disciplina e o exorta para o bem dele. E Paulo nos ensina que, como líderes, nós devemos proceder dessa mesma maneira. Uma liderança madura, ela às vezes vai precisar exortar para instruir, pensando no bem da sua igreja, e para livrá-la de falsos ensinos, de falsos mestres, de falsos apóstolos, de pessoas que se levantam no meio e tentam corromper a pureza da igreja. E nós vemos no terceiro ponto, então, que o responsável pela igreja, então Paulo ele se coloca como responsável e a liderança madura ela precisa entender isso, que ela tem essa responsabilidade. Cuidar do rebanho de Deus, da noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, e tamanha essa responsabilidade e como nós vamos ser cobrados por isso, meus irmãos. Nós precisamos tratar a noiva do Cordeiro com tamanha seriedade. Então nós vimos no quarto ponto que os falsos mestres são expostos. Primeiro, eles desviam os cristãos do seu compromisso, né? Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, seja anátema. Eles desviam os cristãos do seu compromisso, os falsos mestres. Eles desviam os cristãos do compromisso com o Evangelho, com a palavra, com a pureza do Evangelho.
Eles apresentam apenas uma fachada, irmãos. Parece muito bonito, parece muito atrativo, com muitas igrejas que existem hoje, do fundo preto, das cores brilhantes e bem coloridas, da fumaça saindo do altar, mas que é apenas fachada, que não tem uma doutrina sólida, que não segue o evangelho em sua fidelidade, mas apenas em parte. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Eles apresentam apenas fachada, parecem ser pessoas que se importam muito com a sociedade, com boas obras, com fazer isso e aquilo, mas na verdade eles perdem de vista aquilo que é mais essencial, aquilo que tem verdadeiro valor, é o reino dos céus, o evangelho de Jesus Cristo. E terceiro, eles são cheios de segredos. Verso 6 diz, embora seja falta no falar, não sou no conhecimento, Paulo disse, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Então, esses falsos mestres, eles davam, com sua eloquência, a falsa impressão de que só eles possuíam a chave para a verdade, né? E os cristãos de Corinto supunham ser impossível obter tal conhecimento por si mesmos, e assim necessitavam desses mediadores, estabelecendo desse modo uma dependência espiritual. É isso que muitos falsos mestres vão fazer. Vão se colocar como um patamar muito acima dos demais cristãos, e é como se você precisa dele de alguma maneira para se achegar a Deus, para obter algo, para alcançar uma vitória, e por isso aí, por esse caminho eles enganam a muitos, meus irmãos. Assim como a serpente enganou Eva, os falsos mestres enganam, eles enganavam e eles ainda enganam hoje a igreja do Senhor. Então, vejamos o quinto ponto, falsos mestres versus os apóstolos. Primeiro, a liderança cristã não permite abuso. Verso 20 diz, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Paulo e os outros apóstolos autênticos simplesmente não podem ser comparados aos falsos mestres. Com seu amor pelo poder, o prazer dos falsos mestres está em controlar as pessoas sob sua autoridade, para mostrar quem manda. Se apresentam em um estilo de liderança autoritário. E por não conseguir discernir as profundas distinções entre o autoritarismo soberano dos falsos mestres e a devoção abnegada com a autoridade confiada pelo Espírito dos apóstolos, os cristãos de Corinto escolheram os exploradores como seus líderes e modelos. E Paulo nem quer ser comparado a tais exploradores famintos pelo poder. Com certa ironia, ele contempla seu abuso de poder e escreve, para minha vergonha, admito que éramos fracos demais para isso. Segundo, a liderança cristã, irmãos, ela é inclusiva. São hebreus, o verso 22 diz. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. O discurso exato dos falsos mestres não é claro. O melhor palpite é que provavelmente o seu conteúdo era judaizante. Eles apoiavam grande parte de sua proposta na herança judaica, e a isso acrescentavam uma série de virtudes com o intuito de se sentirem cristãos superiores. Talvez até argumentassem que algumas dessas exigências judaicas eram requisitos necessários para o verdadeiro cristianismo. Essa forma de liderança baseada em uma suposta superioridade foi amplamente rejeitada pelos apóstolos pelo apóstolo Paulo. Ele cria que o Evangelho de Jesus Cristo é o grande equalizador dos homens. Todos estão igualmente mortos em suas transgressões e pecados e, portanto, são igualmente merecedores da ira eterna de Deus. Todos aqueles que estão em Cristo pela fé são igualmente salvos. Os falsos mestres, todavia, eles inventam diversos cargos, hierarquias e instituições para de alguma maneira se destacar sobre os demais. Não basta ser pastor, tem que ser bispo, não basta ser bispo, tem que ser arcebispo, não basta, tem que ser apóstolo, ou até mesmo um anjo.
Muitos por aí se auto-intitulam dessa maneira. Terceiro, irmãos, a liderança cristã é abnegada. Se tenho de gloriar-me, verso 30, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. A lista a que temos acesso nesses versos descreve os sofrimentos e provações que o apóstolo Paulo sofreu por pregar o evangelho. Se Paulo escolhesse priorizar o seu conforto e segurança, ele não teria sofrido como sofreu. Ele era um líder com um espírito de servo e sacrifício que lhe permitiu suportar o sofrimento pela causa do evangelho e pelo rebanho de Deus. Certamente, irmãos, ele suportou pela graça de Deus muito mais do que supostos líderes tolerariam. O apóstolo Paulo demonstra mais uma vez, então, seu compromisso com a igreja de Corinto, razão porque não irá renunciar àqueles que levou a Cristo. Ele os apresentará ao Pai como uma noiva pura. Paulo reconhece a vulnerabilidade e ingenuidade de alguns cristãos, mas acusa com veemência os falsos mestres que se estabeleceram em Corinto. Paulo então apresenta-se como um líder que pode ser imitado, pois serve o propósito maior de glorificar a Cristo em humildade e simplicidade. Você crê que o apóstolo Paulo encontraria dificuldades em ser admirado em nosso contexto evangélico atual? Qual tipo de líderes estamos formando em nossas igrejas, irmãos? Os que sofrem pelo evangelho ou os que mandam mais? Ore pelos líderes da sua igreja, ore pelos líderes aí afora, das igrejas vizinhas, nossa volta, espalhadas pelo nosso país e pelo mundo. Há muitos que se levantam com falsas motivações, com falsas percepções, com falso evangelho. E nós precisamos orar ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, levante, ó Deus, em toda a face da terra, Pai, líderes que sejam fiéis à Tua palavra, que honrem o Senhor, que tomem de fato a responsabilidade com o Teu rebanho, e sejam como um pai, Senhor, cuidando de um filho, Pai, que tratem a igreja do Senhor como seu próprio filho, a ponto de se gastar e dar a sua vida por ela, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir essa missão. Em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a instruir teu povo e guiá-los na verdade e afastá-los, Senhor, dos lobos vorazes. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.